Coisa que a gente tem que saber com relação a direito à recusa é: eu tenho um amparo na lei, né? Será que esse é um direito de todo trabalhador, tal, né? Até que ponto é esse direito à recusa? Então, a legislação, ela nos dá amparo, sim, tanto a legislação nacional como a legislação até internacional, tá? Então, eu vou começar falando para vocês aí com relação a esse direito à recusa, da parte, digamos assim, da legislação que seja a mais subentendida para que a gente possa chegar até o nível de Constituição Federal e Organização Internacional do Trabalho, tá? Que é quem nos ampara aí com relação ao direito à recusa, tá? Primeira, a NR3. A NR3 ela trata de embargo e interdição e o principal objetivo da NR3, né, para que se possa fazer um embargo ou interdição, é identificar, tá, as situações de grave e iminente risco para os trabalhadores, tá? Ou seja, a ideia da NR3 é ela estabelecer o que é risco, tá? A intensidade desse risco, tá? A exposição desse trabalhador e caso não possa ser exposto a esse risco e não possa haver o controle do risco, simplesmente o serviço não vai ser feito. Então, qual é a primeira legislação do trabalho que nos dá esse norte com relação a direito à recusa? A NR3, certo? A NR3 ela nos traz esse norte aí. Depois da NR3, nós temos a NR10, tá? Lá no seu subitem 10.14.1, ela também fala sobre o direito à recusa. Então, lá está mais ou menos assim: todo trabalhador deve paralisar suas atividades sempre que suspeitar a situação de grave e iminente risco para você ou para outros que estejam ali trabalhando de forma direta ou indireta com a eletricidade, enfim. A NR10 ela trata da eletricidade, só que ela traz lá no subitem 10.14.1 justamente essa informação com o direito à recusa. O trabalhador ele pode se recusar a fazer uma atividade, tá? A sua atividade, se ele perceber que há risco para ele ou para outras pessoas que estejam ao redor, tá? Então a NR10 também nos trata isso. Então, se a gente for falar por legislação mais simples que nós temos a nível nacional, lógico, eu não vou pegar aqui a nível estadual nem municipal, porque imagina, teria que falar aqui de todos os estados do Brasil, né? Lá no Amazonas fala isso, tem essa outra lei que complementa, né? Lá no Rio Grande do Sul tem essa outra lei. Não, então a nível nacional nós temos basicamente duas normas, tá? Duas NRs. Então nós temos a NR3, como eu falei para vocês, que trata de embargo e interdição, com o principal objetivo de identificar essas situações de risco, tá, para o trabalhador, ou atividades de risco, tá? E a NR10, que ela deixa claro lá que o trabalhador que vai exercer a sua atividade, se ele perceber que há risco para ele ou para outras pessoas, ele pode também exercer o seu direito à recusa, ok? Só que aí a gente já começa a partir daquele, né, pressuposto: Paulo, mas muitas empresas não cumprem as NRs, tá? Por exemplo, não cumpre a NR6 para fornecer o EPI, não cumpre o treinamento, não fornece o treinamento, né? Muitas empresas desconhecem do conhecimento, né? Tem a questão do dúbio entendimento, enfim, tá? O que é um erro pensar dessa maneira, tá? A primeira coisa que a gente tem que partir do princípio é: se eu estou me propondo a trabalhar, né, a ter um quadro de funcionários, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os direitos deles, dos colaboradores, e quais são também os deveres, tá? Então, eu também tenho que buscar saber quais são os direitos e os deveres, até para que eu possa dar para eles as condições de trabalho e, com isso, cobrar deles também, né, um bom serviço, a boa execução na sua atividade. Então, basicamente falando, como eu expliquei a vocês aí, nós temos duas normas a nível nacional, referente ao trabalho, que é a NR3 e a NR10, que tratam sobre isso. E aí cabe que todas as empresas, volto a frisar, não é porque eu não estou trabalhando com a NR10 que eu não tenho que seguir alguns pontos da NR10. Sim, tem pontos ali que se encaixam para tudo. Pra vocês terem uma ideia, a NR34, ela traz para a gente informações sobre espaço confinado, sobre o quadro elétrico de espaço confinado. Tá? Então, muitas das vezes, quando eu vou fazer um serviço de eletricidade dentro do espaço confinado, eu não tenho apenas que olhar a NR10 ou a NR33. Lá na NR34, ele tem um item que fala qual a distância que deve estar esse quadro elétrico ali do espaço confinado. Então, uma norma ela vai complementando a outra, beleza? Então, é interessante que eu tenha o conhecimento de todas para que eu possa executar o meu serviço, né, que é direcionado para uma delas. Tá? Então, NR3 e NR10.
Beleza. Mas aí a gente partiu daquele pressuposto, né? A empresa ela não segue, ela não tem o conhecimento, ela não dá importância, né, para a NR10. Existe alguma outra norma com mais peso, né, que tem mais valia, por assim dizer, uma outra norma que sei lá, que a gente possa falar que é mais respaldada? Tem. Nacionalmente nós também temos outra legislação, tá? Nós temos a Constituição Federal. Olha aí, tá? A Constituição Federal é a carta magna do país, né? Então, eu acho que nenhuma outra legislação está acima da Constituição Federal. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí, tá, gente? Mas o pouco conhecimento que eu tenho sobre direito, tá, e legislação trabalhista, independente de legislação trabalhista ou não, nenhuma outra lei está acima da Constituição Federal, tá? Então, a Constituição é a nossa carta magna, é aquilo que vale, que tem que cumprir. Então, o que é a Constituição Federal, né? Qual é o artigo da Constituição Federal? Tá? Artigo 7 da Constituição Federal. Lá no artigo 7 da Constituição Federal, no seu inciso 22, ela deixa claro isso para a gente também, que o trabalhador, que a empresa ela tem que dar, né? Que é direito do trabalhador, dá para a empresa, que é direito do trabalhador, obrigação da empresa, fornecer para esse trabalhador condições de trabalho, tá? Condições de trabalho sem risco, certo? Então, a Constituição Federal, tá, no seu artigo 7, tá legal? No seu artigo 7º, no inciso 22, ela deixa muito claro isso pra gente, que é direito do trabalhador ter condições de trabalho, condições seguras de trabalho, tá? Em nenhuma hipótese, seja ele trabalhador da zona urbana ou zona rural, não importa, tá? Em nenhuma situação esse trabalhador ele pode ser colocado, ele deveria ser colocado para trabalhar sem as condições mínimas de segurança para esse trabalhador, ok? Então, se a empresa ela não se atenta muito para a norma regulamentadora, para a NR10, NR3 ou qualquer outra norma, e coloca em risco os seus trabalhadores, né, não dá a ele o direito básico de segurança, tem lá a Constituição Federal que nos deixa claro isso, tá? Lá no seu artigo 7, beleza? Mas aí a gente também pode alegar, Paulo, mas seguir lei no Brasil é complicado, né? Imagina, a gente está vendo aí tanta atrocidade, será que realmente a empresa ela tem algo a mais ainda que possa exigir da empresa e nos dar esse direito? Tem. Um outro detalhe, viu, galera? Deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que é o artigo 384 é isso mesmo. O artigo 384 da CLT, tá? Só anotar aqui só para não me perder. 384 da CLT, ela permite ao 384. Ela permite ao trabalhador, tá? Ela permite ao trabalhador, se ele perceber que é uma situação de risco para ele, OK? Ele pode pedir demissão sem justa causa, sem ser mandado embora, com todos os direitos dele pago, inclusive com indenização se ele conseguir comprovar que a empresa estava colocando a vida dele em risco, tá? Então, assim, vamos viajar aqui agora um pouquinho, né? Eu fui contratado por uma empresa para poder executar minha atividade e essa empresa ela não me fornece o EPI, ela não me forneceu treinamento, o local de trabalho, a área de trabalho é uma área que tem muito risco ali de acidente, tá? Muita possibilidade de acidente e eu não me sinto confortável, não me sinto seguro para trabalhar, tá? Só que a gente fica naquela, né? Poxa, se eu pedir demissão, eu vou perder meus direitos, né? A empresa, né, não quer me mandar embora, se eu parar de trabalhar, ela pode me dar justa causa. E aí fica aquela, olha só, você é amparado por lei, se a empresa ela não lhe dá condições de trabalho, tá? Condições seguras de trabalho, certo? Você pode registrar isso formalmente, seja por carta, tá? Seja por foto, e o ideal é que seja por carta e por fotos, certo? Você pega seu celular, fotografa a situação, fotografa o local, tá? Faz uma filmagenzinha mostrando, tá? As condições, e você chega para a sua liderança e informa, olha, cara, a situação que vocês estão me oferecendo para trabalho não é uma situação segura, eu não quero continuar trabalhando nessa situação, tá? Então gostaria que vocês me mandassem embora, tá? Eu quero rescindir o meu contrato, tá? Quero rescindir o meu contrato de trabalho
E agora você vai para a justiça, se for o caso, buscar uma indenização, se você se sentiu ali oprimido, se você se sentiu, digamos assim, assediado moralmente, tá? Então isso é direito do trabalhador, tá certo? Da CLT, tá certo? Consolidações da lei trabalhista no Brasil. Então, se você tem uma situação de risco em que a empresa não fornece para você as condições ideais de trabalho, é direito do trabalhador rescindir o contrato de trabalho sem nenhuma perda para ele, exigindo até, se necessário, tá? Se necessário for, indenização na justiça. Mas para isso existem alguns detalhes. Primeiro detalhe, você tem que registrar o ocorrido, tá? A situação. Então você tem que ter registro da situação de risco. Segundo, você tem que informar o seu trabalhador dessa situação, tá? Você tem que deixar claro para ele aquela situação ali. Terceiro detalhe, você tem que se colocar à disposição da empresa para continuar trabalhando, desde que aquela situação seja sanada. Então, sim, você tem que chegar para a empresa e dizer, olha, se vocês não sanarem essa situação, eu gostaria de rescindir o meu trabalho. Então, não é dizer que não vai mais trabalhar, é dizer para a empresa que ela precisa sanar aquela situação. Se ela não sanar aquela situação, você não tem mais condições de continuar trabalhando. Beleza? Então, tem que ser uma coisa assim, digamos, amigável. Você não pode chegar chutando a porta do chefe e dizer que naquela situação você não vai, tchau, acabou, estou indo embora. Não é bem assim. Você registra direitinho, informa a sua liderança, seu superior hierárquico, tá? E pede para ele uma solução do problema. Se a empresa não solucionar o problema, aí sim você pode exigir a rescisão do trabalho. Lógico que nesse período, a gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente, pode ser que você possa, né, ser mandado embora e tal, mas aí você tem todos os registros. Tendo registro, aí é recorrer na justiça e brigar. Tá legal? Vamos lá. E aí nós falamos então da NR3, NR10, Constituição Federal. Agora nós vamos falar da Organização Internacional do Trabalho, tá? A Organização Internacional do Trabalho, ela também nos dá esse direito à recusa? Sim, tá? Então observe, se a NR3, NR10, elas já não são suficientes para o meu empregador, para a minha empresa, certo? De colocar em prática aquilo que é meu direito, se a Constituição Federal, tá, lá no seu artigo 7, já não é suficiente para a minha empresa em me fornecer o meu direito, tá lá na Constituição, na Organização Internacional do Trabalho, tá? Ela me permite isso também, ok? Então, ela me permite, porque lá na Convenção 155 da OIT, ela diz que o trabalhador ele deve informar para a sua empresa, para o seu empregador, as situações de risco que ele perceber, que ele detectar, e a empresa é obrigada a sanar aquela situação ali, melhorando a condição de trabalho para o trabalhador, ok? Então, observe, eu tenho duas legislações básicas assim direcionadas ao trabalho, tá? Duas não, eu até comentei da CLT, então nós temos três legislações. Nós temos a CLT no seu artigo 384, que fala que eu posso rescindir o meu contrato. Eu tenho a NR3, que fala para mim também sobre as situações de risco, e eu tenho a NR10, que me fala diretamente sobre o meu direito à recusa. Além disso, eu tenho a Constituição Federal, tá? E a Organização Internacional do Trabalho. Então, o que mais o trabalhador tem é amparo legal, tá? Para poder dizer assim, olha, nessa situação, nessas condições, eu me recuso a trabalhar, tá? Nessas condições eu me recuso a trabalhar. Agora, o mais interessante, o mais importante para a gente poder também entender, quem vem acompanhando a gente aí nas lives, já deve ter aí, né, pega o conceito, já deve não, né, quem vem acompanhando pegou, o conceito de perigo e risco, tá? Então, Paulo, qual é a situação em que eu vou exercer o meu direito à recusa? Tá? Em que situação de risco eu vou exercer esse direito à recusa? Toda situação que pode, não é que vá, é que pode causar um dano à saúde e à segurança do trabalhador, tá? Levando ele a acidente do trabalho ou doença do trabalho, beleza? Então, qualquer situação em que você perceber que aquela situação coloca em risco a sua integridade física ou de outras pessoas, você pode se recusar a trabalhar. Vamos colocar um exemplo bem simples aí. Eu tenho um local de trabalho em que o piso é seco,
piso é seco. Mas uma máquina passou, derramou óleo e agora o piso está todo sujo de óleo. Existe a possibilidade, pode ser que eu escorregue nesse óleo, caia, quebre a perna, bata com a cabeça, tenha uma lesão. Opa! Já é uma condição suficiente para que eu possa exercer o meu direito à recusa. Então, o que eu quero deixar claro aqui com esse exemplo para vocês é que não precisa ser algo de outro mundo, algo surreal, uma situação de explosão, de incêndio, de contaminante. Não, pode ser uma situação simples. Um piso molhado já é suficiente para que eu possa exercer o meu direito à recusa. Se eu não tiver o EPI adequado para trabalhar, se aquela situação não for sanada, tá? Não tiver um isolamento da área, se eu tiver que continuar pisando ali, enfim. Se medidas não forem adotadas para evitar que eu venha me acidentar. Então já é suficiente para eu exercer o meu direito à recusa. Beleza, galera? Então é bom que a gente entenda que eu não preciso ter uma situação astronômica para poder exercer o direito à recusa. Qualquer situaçãozinha é suficiente, tá? Deixa eu ver aí alguns comentários. Galera, comentem aí, falem, escrevam algo. Falar não, né? Não tem como. Mas escrevam algo aí, o que é que vocês estão achando, algum comentário que vocês queiram fazer. A Gilmara colocou aí, ó, Paulo, interessante também é levar sempre que é possível uma solução. Sim, Gilmara, perfeito, perfeito. O ideal é, lógico, a gente não quer só problema, tá? Isso é sem sombra de dúvida. O ideal é que o trabalhador ele possa dar sugestões de melhoria, tá? Até porque levar problema é muito fácil, tá? Então o legal é que, até porque o trabalhador, esse é um outro detalhe, o trabalhador ele conhece o seu posto de trabalho, ele conhece o seu setor, ele conhece dos riscos que tem ali da sua atividade. Então de repente ele já tem até essa solução. Então sim, o ideal aí é uma parte de gestão, né, de bom senso, de integração do trabalhador com a empresa, né? Sim, não só levar problema, discussões, brigas, porque ficar dando murro em ponta de faca, né? Ficar, né, se estressando à toa e que muitas vezes uma solução é tão simples ali que as pessoas têm e que conseguem. Então, sim, interessante é que o trabalhador ele não vá só com a reclamação, mas também com uma possível solução ali para a situação, tá? Então, galera, com relação à lei, é isso aí que nós temos, tá? Agora eu vou fazer outros comentários aqui em cima do verdadeiro direito à recusa que eu considero. O Eudinho colocou aí, ó, para exercer o direito, existe um documento formal ou pode ser informalmente? Não, Eudinho, olha só. De boca, só beijo e se for de língua. Porque se não for de língua, irmão, aí não dá. Só Hebe que fazia isso, né? Então, olha só. Documento, meu velho. Documento, tá? Você vai levar para o seu empregador ali uma situação, né, de risco, uma situação que está colocando em risco a sua vida, a vida de outras pessoas, que pode gerar morte, né, e tudo mais. Faça um documento, internamente mesmo, ou um pedaço de papel, chega lá, ó, escreve, relata a situação, diz o que está acontecendo, né, tudo direitinho, e apresenta ao seu empregador. Pode ser até o e-mail, faz um e-mail informando direitinho e manda lá para o seu empregador, tá? E aguarda uma resposta dele. Como a Gilmara bem colocou aí, você pode até já sugerir uma solução. Beleza. Então você entrega a ele. Aquilo ali agora, você tem uma evidência de que foi identificado uma situação e que aquilo precisa ser sanado. Lógico, não é, digamos assim, atribuição minha, eu não tenho poder para poder resolver. Eu lembro aqui uma situação, talvez ele até esteja nos assistindo aí, eu vi que ele entrou, um colega meu entrou em contato comigo para tirar uma dúvida, né, sobre uma situação, não vou falar o nome de empresa nem da pessoa, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que é que eu estou falando. Vou contar uma parte aqui do caso. Tinha uns bancos que estavam quebrados para os trabalhadores executarem sua atividade, tá? Em horário de descanso. Descansar na sala de descanso. E aí o que é que acontece? Ele entrou em contato comigo para saber a responsabilidade do técnico, né? Se não fizesse nada e tal. E aí conversando com ele eu disse o seguinte: olha, cara, não é função do técnico trocar o banco. Técnico de segurança. Não é função do técnico e muito menos atribuição. O técnico não tem esse poder de ir lá e trocar o banco. Qual é o poder que o técnico tem? Identificar a situação de risco, informar a sua liderança, tá? Informar aos gestores daquele setor, porque lógico na empresa cada setor tem um gestor,
tem um responsável técnico, então você vai informar os gestores, os responsáveis por aquele setor, solicitando a ele uma resolução para o problema, tá? O conserto dos bancos, a substituição dos bancos, a retirada dos bancos, enfim, tá? Muitas das vezes a melhor solução pode ser a retirada do banco. Muitas das vezes a melhor solução pode ser o conserto, termo de custo, termo de tempo, até fazer licitação, comprar, enfim. Então, o papel do técnico é identificar os riscos, informar desses riscos e, se possível, propor melhorias. Beleza. O gestor agora do local, seja a área de serviços gerais, né, seja o RH, não sei, cada empresa tem lá a sua gestão. Então, o gestor do local é que vai agora determinar o que é que vai ser feito com aqueles bancos, tá? Se ele vai retirar, se ele vai consertar, se ele vai trocar, isso aí é papel deles. Então, assim, cada um com as suas atribuições, Então, quando eu pego e informo a minha liderança que tem uma situação de risco para mim, muitas vezes não sou eu que tenho poder dentro da empresa de solucionar aquilo. Por exemplo, qual o poder que o técnico de segurança tem de comprar cadeiras novas? Nenhuma, tá? Ele pode até, de repente, já trazer empresas que trabalhem com venda de cadeiras ou com manutenção de cadeiras, nesse exemplo aí que eu dei. Beleza, tá? Mas não é papel do técnico ir lá fazer licitação, tá? Verificar qual é a melhor cadeira, tá? Fazer a compra dessa cadeira, fazer a aquisição delas, instalar elas. Não é papel do técnico de segurança. Infelizmente, nós acabamos atribuindo ao profissional da área de segurança atribuições que não são dele. E o profissional muitas vezes aceita, né, pelo tamanho da empresa, pela gestão, né, por sei lá, fazer ali a boa vizinhança e tal. Mas não é papel do profissional da área de segurança, viu, galera? Então, fica bem claro aí. Então, concluindo aí a resposta do Eudinho. Identificou a situação, faz o relatóriozinho direito, faz um e-mail, manda para a sua liderança, pede a ele um prazo, pede a ele ali a solução do problema e aguarda e vê. Ah, Paulo, mas aí, enquanto conserta, né? enquanto resolve o problema, eu vou continuar trabalhando? Não, você não vai continuar trabalhando. Você simplesmente vai parar a sua atividade até que o problema seja resolvido. E o empregador ele não pode lhe obrigar a continuar trabalhando uma vez que você já informou a ele. Ah, então ele vai me mandar embora. Não pode. Ele não deve. Ele até pode. Beleza, ele lhe mandou embora. Mas você já tem uma evidência, você já tem um documento, você já pediu ali a assinatura dele. Outra coisa, que aí é mais difícil, mas enfim. Você pode pedir aos colegas para assinar. Você faz seu relatório e pede aos colegas que trabalham no setor, diz, cara, poxa, confirma aqui para mim, eu vou levar lá para o chefe, né, que você também está ciente desse risco, esse risco realmente existe aqui para a gente. Você pode pedir ao seu colega. Lógico, é mais difícil, muitas vezes o colega não quer se envolver com isso, prefere ficar mais omisso e tal. Sim, mas você pode pedir aos colegas também para poder evidenciar. Então, é mais informação, nesse caso, o seu empregador, já que você não vai trabalhar assim não, vou lhe mandar embora. É mais uma informação para perante a justiça você ter seus direitos revistos, tá? E aí o direito revisto, ele pode surgir de várias formas. Você pode receber uma indenização ou você pode ser reintegrado à função. Isso aí é o que você vai pedir, o que a justiça vai validar. Agora, com evidência, fica muito mais fácil de você conseguir do que sem evidência nenhuma. A legislação, ela deixa claro, tanto a Constituição Federal como a Organização Internacional do Trabalho, ela deixa claro que essa evidência, ela tem que ser por escrita e imagens, tá? Seja filmagem, seja fotografia. Você precisa ter evidências. Se não tiver evidências, não vai, tá? Se não tiver evidências, não vai. Certinho? Bom, galera, agora deixa eu fazer meus comentários pessoais aqui, né? Pessoal aqui, se você tiver algum comentário aí, pode fazer, né? Alguma dúvida, pode perguntar. Mas eu vou fazer um comentário pessoal com relação ao direito à recusa. Olha só. Eu posso ter inúmeras leis, Opa, surgiu uma pergunta aí, deixa eu ler antes de falar, né? No caso de vaso de pressão, os relatórios da inspeção de segurança já aprova exemplos, vasos sem dispositivo de segurança. Perfeito. Né? A NR3 ela deixa isso aí, tá? Então, olha só. Vou falar agora a minha opinião, tá legal? Então, como eu ia falando, eu posso ter inúmeras normas, inúmeras leis, tá? Falando sobre o direito à recusa. É direito meu me recusar caso
Vou botar aqui um exemplo bem simples, bem simples. Vamos imaginar, eu falo isso muito no meu treinamento de altura. Vamos imaginar que o chefe pediu para que eu suba em uma mesa para trocar uma lâmpada. E aí eu digo, peraí, cara, subir na mesa? Aí ele fala, subir na mesa. Eu digo, não, na mesa não, cadê a escada? Aí ele pode até me questionar algo, ele pode questionar, mas por que a escada? Eu digo, não, porque a escada é a ferramenta para eu fazer isso. Errado. Escada não é local de trabalho, escada é meio de acesso. Beleza? Escada é meio de acesso. A escada foi projetada para eu chegar até algum lugar e não para eu ficar em cima dela, trabalhando nela. Tá? Nós é que adaptamos a escada para a nossa realidade. Então, quando eu vou subir para trocar uma lâmpada, para fazer uma pintura, enfim, para fazer qualquer serviço em cima da escada, eu adoto medidas ali de segurança para evitar que eu caia, para evitar que aquela escada ali, né, derrape, enfim. E aí tem várias medidas que eu vou adotando, beleza? Mas enfim. Aí o chefe pode dizer isso, não, mas escada não é local de trabalho, também, assim como mesa também não é, mas a mesa é de ferro, a mesa suporta aqui, sei lá, 1000 quilos, tá? Então, você vai subir na mesa. Infelizmente, eu não teria muito argumento para direito à recusa nessa situação. Por quê? Porque escada também não é local de trabalho. A mesa, de repente, se você avaliar pela largura, pelas dimensões da mesa, pela resistência dela, como eu falei, uma mesa de ferro e tal, talvez aquela mesa seja até mais segura do que a própria escada. Se você for avaliar friamente, talvez a mesa seja até mais segura do que subir em uma escada. Tá? Então, é questão de avaliação. Ok? Questão de avaliação. Então, exercer o direito à recusa nessa situação é complicado. Vamos agora mudar a situação. Mesma atividade, trocar a lâmpada. O chefe foi lá, pegou a melhor mesa, ou a melhor escada, ou a melhor, sei lá, estrutura para que eu possa subir. Pegou uma PTA padronizada, tudo perfeito, para que eu possa subir e trocar a lâmpada. Só tem um detalhe. Ele não vai seccionar, ele não vai desenergizar o bocal da lâmpada. Ele quer, inclusive, que fique energizado para quando eu puser a outra lâmpada, perceber se ela está funcionando logo de imediato. Porque se não tiver, eu desço, troco logo a lâmpada e pego uma outra. Nesse caso, eu posso exercer o meu direito à recusa. Nesse caso, eu posso chegar e dizer para ele, olha, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque tem um risco direto, o risco elétrico, que se eu tocar ali no bocal, em alguma parte dele, pelo fato dele estar energizado, eu posso ter uma eletrocução e morrer eletrocutado. E a NR10 me diz que o serviço deve ser feito com o equipamento desenergizado e tal. Então, aí eu vou me apegar ao que está na lei, aí eu posso exercer o direito à recusa. Ok. Pessoal, aí agora vai a minha opinião. Em qualquer uma das situações, eu não devo me apegar muito à lei. Observe que eu botei para vocês a mesma atividade, porém em situações diferentes. Tá? Em situações diferentes. O que eu sempre digo é, por que eu não vou subir na mesa? Por que eu não vou subir na escada? Por que eu não vou subir com o equipamento energizado? Enfim, por que eu não vou me colocar em risco? É bem simples. Porque quem vai cair de lá sou eu. Quem vai ficar com a perna quebrada sou eu. Então, o meu maior direito à recusa, independente de NR3, independente de NR10, independente de Constituição Federal, independente de Organização Internacional do Trabalho, independente de CLT, independente de qualquer lei, de qualquer norma, de qualquer gestão interna, de qualquer uma, o meu maior direito à recusa é a minha integridade física. Não existe nesse mundo ninguém mais importante do que eu, para mim. Porque para vocês, eu tenho certeza que a pessoa mais importante são vocês. Se a gente for pegar para o lado religioso, Cristo falou isso em outras formas, mas a gente vai entender aqui, há 2000 anos atrás, quando ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo. O que é que significa dizer? Antes de você ter amor por qualquer outra pessoa, você tem que ter amor próprio. Ou seja, você tem que se cuidar, você tem que estar bem, para que você possa cuidar de outras pessoas. Então, por que eu não coloco a minha vida em risco?
Porque se eu cair dali e quebrar a perna, quem vai ficar em cima da cama sou eu. E não existe dinheiro no mundo que pague a minha perna quebrada, para mim. Lógico, vai pagar o tratamento e tudo, mas quem já quebrou a perna sabe que nunca volta a mesma coisa, tá? Não existe dinheiro no mundo que valha a minha saúde, a minha integridade física, para mim. Às vezes eu vejo alguns trabalhadores em situações que eu questiono, meu Deus, como? Por quê? Existem coisas que explicam, não justificam, mas explicam. Por exemplo, está desempregado, muito filho, é o único provedor do lar, financeiramente falando, o chefe mandou. Existem inúmeras coisas que explicam. Mas entendam, nada, eu repito, nada nesse mundo justifica você colocar sua vida em risco. Nada. Gente, você pode ter histórico de atleta. Sim, você pode ter histórico de atleta. Você pode ser uma pessoa que tem um quadro social muito bom, mas nada justifica você sair na época que nós estamos vivendo desprotegido, sem máscara, por exemplo, tá? Então nada justifica, explica. A pessoa não tem conhecimento, ela não está ligando, tudo isso explica, mas não justifica. Então é aquilo que eu digo muitas das vezes para o trabalhador, cara, guarde sua lábia, você não vai me convencer. Quando eu pego um trabalhador sem um EPI, por exemplo, sem um cinto, sem um óculos, sem um talabarte, ele pode falar o que for, não me convence, tá? Não me convence. Quem tem que ter o primeiro direito à recusa, quem tem que saber que ele é importante, é ele tem que se dar esse valor, seja como profissional, seja como pessoa, seja como pai de família, ele tem que saber que se ele cair dali, ficar machucado ou morrer, a empresa não vai parar. Gente, eu posso citar aqui inúmeras empresas, inúmeras, que morreram pessoas, e a empresa continua. Eu vou citar um exemplo aqui que todos vão conhecer, todos. Analise aí, como é que Ayrton Senna morreu? Ayrton Senna morreu por acidente de trabalho. Ayrton Senna estava pilotando o carro dele na Fórmula 1, estava tendo uma corrida da Fórmula 1, e ele, por algum motivo, ali perdeu o controle do carro e bateu, né, na lateral, ali na saída da pista, e morreu. Questionamento: Ayrton Senna era o herói do Brasil, era o atleta mais famoso do Brasil, era o cara, né, que tem um trabalho, até hoje, o trabalho do Instituto Seninha, né, tá aí para poder comprovar isso. Era um cara muito querido, até hoje, eu nunca ouvi alguém dizer que não gostava do Senna, que achava ele hipócrita, arrogante. Nunca ouvi nada que denegrisse a imagem dele. E aí o questionamento é: o cara morreu num acidente do trabalho, ele morreu trabalhando. A pergunta é: a Fórmula 1 deixou de existir porque ele morreu? Não. O mundo não para, né? Pessoas que falavam que ele era o amor da vida, tá? Não, é o amor da minha vida, é o homem que eu amo e tal. Arrumaram outras pessoas, foram viver suas vidas, constituíram famílias, entenderam? Então assim, a vida continua com você ou sem você, você só tem que parar e avaliar como é que eu quero continuar nessa vida. Então, por que eu não me coloco em risco? Qual é o meu maior direito à recusa? Eu falei para vocês da NR3, NR10, CLT, Constituição Federal e Organização Internacional do Trabalho. Para mim, nenhum desses é tão importante quanto a minha vida, a minha integridade física. Então, o meu maior direito à recusa, e é isso que eu digo para os trabalhadores, para você que está me assistindo agora, o seu maior direito à recusa tem que ser você, a sua integridade física, tá? Por quê? Porque se você cair dali e ficar em cima da cama, no outro dia vai ter alguém produzindo no seu lugar. Você pode ser o melhor funcionário, você pode ser o ferramenta, você pode ser quem faz a empresa andar, mas se você tiver que se afastar, outro vai estar em seu lugar. Você pode ser o melhor marido, tá? Você pode ser o homem da vida da pessoa que está ao seu lado, ou a mulher da pessoa que está ao seu lado, tá? A melhor dona de casa, a melhor mãe de família. Você pode ser, se você faltar, você pode ter certeza, soldado morto, farda em outro. Pode ser no outro dia, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser no enterro, né? Outro, meu Deus, outro, pelo amor de Deus. Tá bom, galera? Para descontrair um pouquinho aí. Então, assim, se coloque em risco não. Tenha como direito à recusa a sua integridade física, se ame, entendeu? Seja você profissional, não seja herói. Profissional. Eu sou profissional, eu não sou herói, tá? Não sou herói.
Deixa eu dar uma olhada aqui em alguns